Na última segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, revelou em entrevista coletiva ao lado de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Federal que o ex-policial militar Elcio Queiroz confessou em delação premiada sua participação na execução da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do seu motorista Anderson Gomes, que aconteceu em março de 2018. Ele confessou que dirigiu o carro enquanto outro ex-policial, Rony Lessa, executava Marielle Anderson com uma submetralhadora extraviada do BOPE. O crime teria sido contratado por outro ex-PM conhecido como Macalé, que foi assassinado no final de 2021 por queima de arquivo. No mesmo dia do anúncio feito por Flávio Dino, foi deflagrada uma operação da Polícia Federal que prendeu diversas pessoas, entre elas o irmão de Rony Lessa e um ex-bombeiro conhecido como Suel, que teria dado apoio logístico à operação, teria investigado, acompanhado Marielle durante muito tempo, inclusive tendo participado de uma tentativa anterior de assassinato da vereadora que ocorreu no final de 2017. Com isso, a primeira etapa da investigação foi finalmente concluída. Estão provados quem matou Marielle Franco, mas ainda falta responder a principal pergunta: quem mandou matar a vereadora do PSOL? Outra pergunta que é colocada: nos primeiros 6 meses de 2023, a investigação avançou mais do que nos 5 anos anteriores. Será que autoridades do governo estadual e do governo federal estavam tentando atrapalhar as investigações? E com que motivo? Como isso relaciona com os mandantes do assassinato de Marielle? Essas perguntas a gente vai discutir aqui nesse vídeo, mas antes disso eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho, porque seu apoio é muito importante. E o Bolsonaro, por si só, como é falando para ele, é uma questão... Ele gosta de ajudar a polícia, porque na verdade quem botou ele no poder. Então, quando ele sabe de uma pessoa, ele vai interferir, mas na verdade ele não estava ajudando o Rony, estava ajudando o policial, fez a perna. Ele era patrono da PBR. Por que Elcio Queiroz decidiu finalmente delatar seu ex-comparsa Rony Lessa? Segundo informações da investigação, teriam sido descobertas provas que mostraram que Rony Lessa estaria mentindo para Elcio Queiroz. Outro motivo teria sido o fato de Rony Lessa ter parado de dar uma contribuição financeira que ele tinha dado para manter o seu comparsa quieto, e também pode ter pesado o fato de que o próprio Rony Lessa teria considerado a hipótese de fazer uma delação premiada. Existe a possibilidade grande do Elcio já ter delatado o mandante do crime, já que grande parte da sua delação ainda não foi divulgada na imprensa. Nesse caso, a Polícia Federal estaria coletando novas provas para prender os mandantes. E mesmo diante da hipótese do Elcio não saber quem teria contratado o crime, já que ele foi chamado pelo Rony para dirigir o carro enquanto ele executava Marielle, com a delação do Elcio, a situação do Rony fica muito complicada, e aí aumenta a chance dele fazer uma delação e ele sabe quem mandou matar ele, que foi contratado para o serviço. Então a gente está chegando muito perto de descobrir finalmente quem mandou matar a Marielle Franco. E quais seriam as motivações? Um promotor do caso disse que o crime está ligado a questões ideológicas, ao que a Marielle representava, né? Porque o Rony teria ojeriza as pautas que a Marielle defendia. Tem gente que acha que não é por aí, que ela como vereadora estava atrapalhando os negócios das milícias do Rio das Pedras, mas é importante ressaltar que uma coisa não exclui a outra, já que as milícias do Rio de Janeiro têm ideologia, elas são de extrema direita, são bolsonaristas. O próprio Rony Lessa, né, ele era muito próximo ao Jair Bolsonaro. Quando o Bolsonaro teve sua moto, sua arma roubada nos anos 80, foi o Rony Lessa que recuperou a moto e a arma. Inclusive, o assaltante morreu misteriosamente, né, dentro do presídio. Depois o Rony Lessa ele perdeu as suas pernas numa explosão do seu carro. O Rony Lessa atuava como miliciano, ele atuava como
guarda-costas de bicheiro, e nessas brigas do jogo do bicho ele acabou sofrendo atentado e perdendo as suas pernas, inclusive se especializou em atirar em carros em movimento, ele que tinha sido um soldado do BOPE, e por isso acabou sendo escolhido para matar a Marielle, né, num carro em movimento. E quando ele perdeu as suas pernas, em 2009, ele foi ajudado pelo então deputado federal Jair Bolsonaro. Isso o Rony Lessa reconheceu publicamente. O Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro e, inclusive, no dia da execução da Marielle, o Elcio entrou com um carro no condomínio onde os dois moravam, Vivendas da Barra, e o registro na portaria dizia que quem tinha liberado a entrada do Elcio, que dirigiu o carro que matou a Marielle, foi a casa do Jair Bolsonaro. Quando isso veio à tona nas investigações, que o Bolsonaro já como presidente da República, ele surtou, ele estava numa viagem na Ásia, e pouco depois o ministro Sérgio Moro, na época era ministro da Justiça, ele começou a investigar e pressionar o porteiro, e ele mudou de versão, disse que tinha se confundido, que não tinha sido a casa do Bolsonaro a abrir a entrada dos assassinos da Marielle. De qualquer forma, isso mostra que Bolsonaro está envolvido, né? Ele tem ligações com os assassinos da ex-vereadora do PSOL. Isso pode ajudar a explicar, inclusive, a reação nas redes sociais diante da retomada das investigações, né? Que no dia que o Flávio Dino soltou essa informação sobre a delação premiada, o gabinete do ódio voltou a operar, a gente teve uma enxurrada de fake news sobre o caso Celso Daniel, de dezenas de anos atrás, sobre o caso Adélio Bispo, que os bolsonaristas, que é o gabinete do ódio, ele tem esse recurso quando algo coloca a família Bolsonaro na parede, eles tentam requentar uma notícia muito antiga para fazer algum tipo de cortina de fumaça e tirar o foco daquilo ali que coloca a família Bolsonaro na mira. Aí uma pergunta que fica qual o interesse que Bolsonaro teria de assassinar uma vereadora do PSOL do Rio de Janeiro? Ele já era deputado federal, inclusive, né, no dia do assassinato, que no registro está dizendo que o Jair permitiu a entrada do carro, ele estava em Brasília, então não foi ele pessoalmente, teria sido alguém na sua casa. Qual o interesse ele teria de matar a vereadora, já que ele era um candidato bem cotado para a eleição presidencial daquele ano? É uma pergunta que fica, mas quem é suspeito e foi investigado do assassinato é o seu filho, Carlos Bolsonaro, que era vereador, ainda é vereador no Rio de Janeiro, apesar de ficar mais em Brasília, né? Ele trabalhava com a Marielle Franco, inclusive ele tinha tido diversas divergências sérias com a Marielle. Tem vídeos no YouTube, você pode procurar, do Carlos interrompendo o discurso da Marielle, a Marielle confrontando o desrespeito que o Carlos Bolsonaro fazia com ela. O Carlos Bolsonaro tinha tanto ódio a Marielle que ele não entrava no mesmo elevador se ela tivesse no elevador na Câmara. Inclusive, ele não entrava no elevador se tivesse qualquer funcionário do gabinete da Marielle no elevador. Então eles tinham uma péssima relação. O Carlos odiava a Marielle, ele é um dos suspeitos, então existe a hipótese de que o Carlos fosse o mandante, estivesse envolvido, e que o Jair estivesse acobertando os filhos. Outra hipótese que está sendo levantada em investigação é de que a Marielle tem atrapalhado os negócios da milícia, e o Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, é envolvida publicamente com as milícias, isso é fato, né? A família Bolsonaro homenageou milicianos, o Adriano da Nóbrega, que foi um miliciano líder do escritório do crime, né? Um dos principais matadores de aluguel do Rio de Janeiro. Ele foi homenageado, recebeu a medalha Tiradentes do Flávio Bolsonaro, recebeu homenagem dentro do presídio. O Flávio Bolsonaro empregava familiares do Adriano da Nóbrega no seu gabinete. Existe uma denúncia também que foi publicada pelo site Intercept de que os dinheiros da rachadinha, suposta rachadinha que o Flávio Bolsonaro fazia, teriam sido usados para construções ilegais de milicianos na zona oeste do Rio de Janeiro, em Rio das Pedras. Então, se a Marielle estivesse atrapalhando os negócios da milícia, a família Bolsonaro, que era o braço político das milícias do Rio de Janeiro, segundo diversas denúncias, poderia
estar interferindo ali nesse sentido, ou se não fosse o mandante direto do crime, teria dado algum suporte logístico, político, né, e já em relação a essa proximidade das famílias. Inclusive, na época que saiu, né, a notícia de que a casa do Bolsonaro tinha permitido a entrada do carro dos assassinos no dia do assassinato da Marielle, naquele período o próprio Bolsonaro soltou uma notícia de que o seu filho mais novo teria namorado a filha do Rony Lessa, o matador da Marielle. E aí o que se fala é o seguinte, que ele inventou essa história para justificar o número muito grande de ligações telefônicas entre a casa do Rony Lessa e a casa do Bolsonaro no período em volta do assassinato, até porque essa hipótese não se confirma, porque o próprio filho do Bolsonaro disse depois que não lembrava da menina, e a garota nesse período morava nos Estados Unidos, então não faria sentido uma ligação de uma casa para outra se a menina morava nos Estados Unidos, até porque também, né, adolescentes hoje em dia dificilmente falam no telefone, as pessoas se comunicam muito mais por internet, WhatsApp, aplicativos de mensagens instantâneas. Então o que resta é a gente aguardar as próximas semanas, né? Existe uma expectativa muito grande de que novas operações sejam feitas, de que os mandantes já estejam na mira da Polícia Federal, de que o Rony Lessa faça sua delação premiada, enfim. O que se espera também é que a família Bolsonaro aumente o tom, o gabinete do ódio invente mais fake news, solte essas fake news velhas, né? Então, se um dia você começar a receber notícia de Celso Daniel, de Adélio, pode ver que a família Bolsonaro está encurralada, inclusive já é tendência também nessa estratégia de cortina de fumaça que o próprio Jair comece a falar barbaridades para tirar o foco da mídia. Ele já fez isso essa semana, ele deu no evento de filiação do ex-vereador de São Paulo, Fernando Holliday, ao PL, ele falou várias barbaridades, né, xingou o presidente Lula, fez alusões à tortura na ditadura militar, enfim, falou absurdos para pautar a mídia e que a mídia esqueça por algum momento o assunto da Marielle Franco, que é um assunto a sendo mais falado na semana. Então vamos aguardar, eu quero saber a sua opinião, na sua opinião, quem mandou matar Marielle Franco? Por favor, deixe seus comentários aqui, peço também que você compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, porque o seu apoio é muito importante.